irmãos e irmãs, chegamos ao 6º dia do mês dedicado a Santana e aqui mais uma vez nos encontramos para rezar a Deus, meditar sobre a história da salvação conforme nós estamos fazendo, sobre o olhar de Ana e Joaquim. E no tema de hoje nós vamos rezar e meditar no seguinte tema: a justiça e a misericórdia de Deus. Quero acolher a você que se encontra neste momento rezando conosco através deste vídeo, e é neste clima de oração que nós queremos mais uma vez viver uma experiência de Deus dentro do coração de Ana e Joaquim. E para darmos início ao nosso encontro, digamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da misericórdia, o Deus da consolação, que vos conduziu a este encontro, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para que possamos entrar mais ainda nesse clima de oração e mergulhar despido de nossas preocupações, despido talvez de nossas angústias, mas livremente abandonar-se ao encontro de Deus, vamos agora invocar o Espírito Santo, pedindo que Ele seja luz para nós neste momento, mas seja aquela força que nos leva ao encontro do Pai. Neste clima de esperança, digamos juntos: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Para refletirmos neste momento da meditação da palavra e no tema que é proposto hoje, a misericórdia e a justiça de Deus, eu convido a você a tomar a Bíblia na passagem de Gênesis, capítulo 6, versículos do 2 ao 22. Gênesis, capítulo 6, versículos do 5 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do livro do Gênesis. Yahvé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e afligiu-se o seu coração. E disse Yahvé: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Yahvé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra, estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a carne, eu decidi, mas a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Eis como a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a largura, 50 côvados, para a altura, 30 côvados.
Farás um teto para a arca e o rematarás com um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo que há na terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservar em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o, e isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez. Tudo que Deus lhe ordenara, ele o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, meditando neste percurso da história da salvação, nós chegamos agora a este elemento da história do povo de Deus que também nos alcança. Nós estamos refletindo dentro do mistério da história da salvação hoje a história de Noé. Esta história que é tão conhecida, que marca tanto as nossas catequeses de primeira Eucaristia. Quem não recorda e quem não sabe o que foi a história de Noé? Mas não se trata somente de um homem escolhido junto à sua família para se livrar de um dilúvio, mas se trata de uma insistência de Deus de salvar a humanidade. Aí, conforme nós lemos no início da leitura, a gente pode até se perguntar, mas Deus se arrependeu de ter criado o homem? Deus, então, enfurecido por este arrependimento, pode ter ido ao encontro do homem, destruído, se vingado, porque o homem não estava correspondendo à sua vontade? São nestes momentos que nós devemos nos colocar, mediado pelo Espírito Santo, a compreender a ação de Deus perante a nossa ação. E não somente a ação de Deus por Ele mesmo. Deus não pode ter um sentimento de arrependimento por Ele somente, porque seria contrário à sua natureza divina. Mas mediante a ação errada do homem, não é que Deus se arrependa de nos ter feito, mas mediante a ação do homem, Deus se questiona, e agora? Quais serão as consequências destas escolhas? Porque eu não os criei para isso. Se nós prestamos bem atenção na leitura que foi lida, logo no início fala da violência que estava destruindo a humanidade. O que é violência? É um ato agressor que retira aquele sentimento de harmonia. Violência é aquilo que provoca uma destruição de algo. Violência é também um ato que interfere na dignidade da vida do outro. Quando o autor bíblico usa o termo violência dentro da humanidade, é para dizer que a natureza foi violentada diante da vontade de Deus. Quando Deus se deparava com a criação, ele percebia que os seus planos tinham sido violentados. Por isso a angústia de Deus. E agora, o que será dessa humanidade? Por isso o sentimento de arrependimento nasce não de Deus, mas diante da realidade, para dizer: o que arrependeis? Não é um ato de você questionar o que é que eu fiz, ou para que eu fiz isso? Diante dessa violência que tinha atingido a humanidade, que tinha atingido os projetos de Deus, aí a gente também se pergunta: e agora? Como que essa coisa andará? Como que a nossa existência continuará se a gente não sabe mais o para que nós estamos aqui? E se a gente olha para a realidade da humanidade no tempo de Noé, a gente não só questiona o para que estavam ali, mas também questiona: será que de fato recordam quem eles eram?
E diante de todos esses questionamentos, aí vem a dimensão da justiça de Deus. O que é ser justo? O que é a justiça segundo o contexto bíblico? Não é a aplicação de sentença, mas é promover o regresso àquilo que é e que deve ser por essência. A ação que são projetadas por causa das atitudes humanas gera naturalmente a justiça de Deus. Porque se a gente não age indo ao encontro da vontade de Deus, necessariamente a gente vai agir e vai partir ao encontro do que é contrário à vontade de Deus e, consequentemente, a justiça de Deus vem porque, mediante o erro, mediante o sofrimento que são ocasionados por causa dos nossos erros, aí Deus age. É aquela famosa expressão que muitas das vezes a gente vive na nossa vida. Quando a gente quando é criança ou adolescente, que saía pela rua, brincando, fazendo o que não devia, como é que muitas das vezes os nossos pais ou as nossas mães, o nosso pai e a nossa mãe iam nos pegar no meio da rua? Pegava na orelha, dava aquele puxão de orelha e botava para dentro de casa. Essa expressão de sofrer pelo puxão de orelha era para regressar para onde nunca devia ter saído. Para recordar a lei que deve cumprir, a vida que deve levar, a dignidade das atitudes que devemos portar. O que é a justiça de Deus? Muitas das vezes é esse puxão de orelha que nós levamos para que a gente regresse para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. É neste contexto que a justiça de Deus acontece na leitura de Noé e do dilúvio, para que a gente entenda que, mediados pela justiça, Deus age misericordiosamente. O que nós falamos ontem, na reflexão de ontem, é essa atitude de Deus que nos leva a vê-lo, acima de tudo, como misericordioso. Porque Ele, mais do que tudo, quer nos salvar. Aí, diante disso, a gente começa a entender o porquê que Deus joga tantas águas no mundo nessa cena do relato, do dilúvio. Não é simplesmente para se vingar do homem que não estava mais fazendo o que ele queria, mas foi para reatar a aliança, de tal forma que essa aliança não fosse mais feita em cima de erros, mas em cima de uma realidade purificada. As águas que caíram na terra, segundo o relato, significam para este renascimento da humanidade, porque Deus não estava mais querendo um povo, porque todo o povo estava corrompido. Mas a imagem de um homem e de uma mulher que, tendo uma realidade familiar purificada, poderiam fazer novamente a aliança e recomeçar, sustentados por essa misericórdia. É a existência de Deus de dizer, 99 se perdeu, mas é no 1% que ainda resguarda a minha experiência, que eu vou insistir para recomeçar a história e resgatar aqueles que virão, de tal forma que o futuro também não esteja prejudicado mediante isso. Ou seja, é uma ação de Deus por amor para dizer, o povo que me pertence, a terra que é minha e será para sempre. Por isso eu vou agir com misericórdia diante destes homens e mulheres, muito embora a justiça precise acontecer. Diante disso, a gente precisa sempre recordar uma coisa. Por que Deus age assim? Porque nós somos seus. Sendo os seus, nós precisamos agir mediados somente por Ele. Aqui retomo a imagem do filho e da filha. Quando nós ainda estávamos, ou ainda estamos, não sei como é a sua realidade aí, sob o domínio do pai e da mãe, jamais o pai e a mãe vai permitir que você, ou que nós vivamos uma realidade distante daquela que ele sabe que moralmente é o que ele quer para o seu filho. Que a nível de dignidade seria o melhor para o seu filho. Por amor, o pai jamais permite que o filho saia dessa realidade. Se os nossos pais, com todas as fragilidades que eles têm, fazem assim, o que é que Deus então não faria por nós? Quantos puxões de orelha então Deus não daria em nós, ou já deu em nós, para que a gente não esquecesse quem Ele é e de quem nós somos, dele. Por isso que, olhando para a história de Noé,
não vejamos um Deus que se vingou da humanidade porque a humanidade se afastou, mas vejamos um Deus que está insistindo em nos salvar. Padre, o que é que isso então tem a ver com Santana e São Joaquim? Na história de Ana e Joaquim existiu a insistência de Deus constantemente. Eu já citei nos dias anteriores que Ana e Joaquim compôs o resto de Israel. O resto de Israel era um grupo do povo de Deus que, de tão numeroso, foi se reduzindo, ficando apenas um grupinho específico, seleto. E nesse grupo específico, ou seja, aqueles quase que 1% que restou daquele grande número de pessoas que foram escolhidas para pertencer a Deus, Ana e Joaquim fizeram parte deste 1% do povo que restou, digamos assim. A pequena parcela, por isso que a gente chama nos filhos e filhas de Santana o resto de Israel. Não o resto no sentido pejorativo, mas um pequeno grupo que sobrou mediada pela fidelidade. A realidade que Noé viveu se equipara à realidade do resto de Israel mediada por isso. Ou seja, eles tinham sido exilados, tinham sofrido perseguições, retornando a Jerusalém não tinha mais o símbolo da fé, aquilo que congregava, o templo estava destruído, não restava mais nada, mas ainda fumegava no coração deles a certeza de que eles precisavam serem fiéis apenas a Deus e não a tantas outras promessas que os seus inimigos estavam fazendo. Se abandonarem o seu Deus, vocês terão tudo conosco. Eles preferiram ser fiéis a Deus, mesmo o cenário sendo de destruição, porque eles sabiam que a fidelidade a Deus os traria a possibilidade de conviver com Deus eternamente. Aí é nesse sentido que nós vemos aquilo que fumegou no coração de Noé e de sua família, também ainda lutando para sobreviver no coração de Ana e Joaquim. Aí é diante disso que a gente traz para a nossa vida e diz: meu Deus, pela intercessão de Ana e Joaquim, me ajude a, neste cenário todo que nós estamos vivendo, a nunca perder a credibilidade em vós, a nunca se esquecer do para que nós viemos a este mundo e de quem nós somos, seus. E é por causa disso que nós vamos conseguir ser fiéis. É por causa disso que nós não vamos permitir que o projeto de Deus seja violentado por nenhuma outra realidade. Se a gente se coloca não esperando frutos da nossa fidelidade, conforme eu já falei dias passados, nós vamos sempre poder experimentar, não as coisinhas boas perfeitamente ao nosso redor, mas nós vamos experimentar a realidade de Deus que continua agindo em nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste 6º dia do nosso mês dedicado a Santana, peçamos a Ana e Joaquim que nos ensine a persistir. Essa fé que existe dentro de nós, ainda que fumegue, mas ainda exista, porque é pela fidelidade a Deus, mediada por esta reflexão que eu vos fiz, que nós iremos tocar uma vida protegida e não violentada por qualquer coisa que seja contrária a Deus. Rogando, portanto, a Deus, nesse 6º dia, sobre a intercessão de Ana e Joaquim, vamos agora fazer as saudações, pedindo que Ana e Joaquim nos conceda esta graça específica que está sendo rezada neste dia, mas aquela graça especial, principal, que você tem pedido. Rezemos juntos. Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao santo dos santos. À luz do candelabro, a menina vivia, guiada por mestres de noite e de dia. Ó Santana, nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana, mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a Escritura nos levais ao céu. Ó Santana, nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos e de noite os ensinamentos que deste a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana, nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria.
voltados agora para este santuário, focando nossa atenção nas imagens de Ana, Joaquim e Maria, rezemos, concluindo estas saudações, a prece do Pai Nosso, pedindo a Deus que escute e que com seus ouvidos sensíveis nos ouça neste dia de prece e de clamor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora juntos rezar a oração conclusiva deste momento. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina. Recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós vos pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos a graça de Deus. Aos pais deste lar, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos, segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade, e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes, no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. A você que rezou conosco neste dia, a nossa gratidão, e pedimos que possa compartilhar esse vídeo, enviar para aquela pessoa que você sabe que ela gostaria muito e está precisando muito de rezar com este tema, e também nos acompanhar durante o restante desse mês dedicado a Ana. Nosso muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do casal Ana e Joaquim, desça sobre vós, sobre vossa família, sobre as preces que neste dia você está apresentando, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.